Glória a Deus, graça e paz, meu amado irmão e irmã. Você que está acompanhando as nossas ministrações, eis-nos aqui para mais uma ministração de Mateus, capítulo número 6 agora. Já ministramos os 5 e agora nós vamos ministrar capítulo 6 e nós vamos falar hoje sobre oração. O nosso texto é do versículo de número 5 até o versículo de número 14. São essas ministrações que nós... Perdão, até o versículo de número 15. Até o versículo número 15, nós vamos estar ministrando sobre oração. Mas antes de ministrar sobre oração, falar sobre o Pai Nosso, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, nos dê a honra da sua companhia, acompanhe as nossas ministrações e seja edificado. Compartilhe também com pessoas que você entende que essas ministrações serão ou podem edificar a vida de alguém que você ama. Então passa para essa pessoa esse canal do YouTube, que esse é o nosso intuito, divulgar a palavra de Deus, edificar a vida das pessoas. E essas mensagens têm sido um desafio para nós, e hoje nós vamos ministrar sobre algo muito interessante, que é a oração modelo e a maneira como nós devemos orar. Esse texto, e principalmente a oração modelo, é um texto, uma oração que é usada por muitas pessoas. Muitas pessoas fazem oração do Pai Nosso, várias religiões, umas que se dizem cristãs, outros que nem religião têm, né? Mas pessoas que conhecem a oração do Pai Nosso. E às vezes existem pessoas até mesmo que pregam a oração do Pai Nosso como um segredo de sucesso para nós. Eu acredito que é uma bela, maravilhosa oração, mas nós precisamos entender a estrutura do Pai Nosso. E essa é a proposta de hoje. E nós vamos começar no versículo de número 5 a ministrar sobre a oração. Jesus começa dizendo o seguinte, eu vou fazer da seguinte maneira dessa vez. Ao invés de ler todos os versículos, eu vou lendo parte a parte, nós vamos compartilhando da palavra de Deus, ponto a ponto. Por quê? Tem muita informação dentro aqui desse assunto, oração. Orar é falar com Deus. Ok. Essa é uma verdade. Mas Jesus ensina para a gente o caminho da oração. E qual é o caminho da oração que Jesus ensina? Abre aí então comigo, capítulo 6, versículo de número 5 em diante. Diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Vamos pegar esse ponto logo desse primeiro versículo que nós lemos aqui. Jesus está afirmando que existem pessoas que são hipócritas, pessoas que só conseguem orar na frente das pessoas. Como são as suas orações? São orações na praça, são orações de pé nas sinagogas, gostam de chamar a atenção para a eloquência da sua voz, a postura, né, quando postam bem a sua voz, as palavras que falam, mas isso tudo é de boca para fora. Jesus está falando justamente de hipocrisia. Pessoas que oram somente para se aparecer, mas na verdade não têm o coração voltado para aquela oração que ele está fazendo. Está dando para entender? Nós não podemos orar algo que o nosso coração não está atrelado àquilo que nós estamos falando. Oração não é reza de várias repetições de palavras para que a gente tente alcançar o coração de Deus. Aqui nós vamos ver Jesus falando sobre isso também. E percebemos que Jesus mais uma vez repete sobre a oração que é feita somente para chamar a atenção das pessoas. Sabe aquela pessoa que se você falar para ela, ora ali quietinha, na cadeira, ora ali, ó, atrás daquele lugar que ninguém está te vendo, a pessoa não quer orar. Mas se colocar ela para orar em cima do altar, se colocar ela para orar em evidência, ela rebusca a palavra, ela monta todo um personagem. Deus não quer isso. Deus quer o seu coração. Deus quer ouvir a oração que vem de dentro do teu peito, do teu coração, os seus sentimentos totalmente voltados para a sua oração, para as palavras que você está falando para Deus. Amém? Jesus, ele continua aqui nos dizendo o seguinte,
que as pessoas que procuram fazer, têm o desejo de orar para se aparecer, as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, que bela oração. E Deus vai estar olhando e falando assim, só está fazendo para aparecer para as pessoas. Isso é hipocrisia, é isso que Jesus está tratando aqui. Ele nos diz que nós não devemos fazer assim, porque as pessoas que fizerem dessa maneira, a recompensa delas é a mesma coisa de quem fez a esmola. Não é Deus que recompensa, não é Deus que vai se alegrar, são pessoas que vão se alegrar, são pessoas que vão bater palma, mas Deus mesmo olha para o coração da pessoa que está orando, assim como Deus olha para o coração das pessoas que estão dando a esmola, estão ajudando as pessoas. Está dando para entender? E Jesus, ele continua nos dizendo no versículo de número 6, mas tu, ou seja, para você, para mim, para nós, para vocês que desejam ser meus discípulos, quando vocês forem orar, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mais uma vez, ele diz que vai haver uma recompensa para você que estiver orando em segredo. Aí talvez pessoas digam assim, apóstolo, o senhor está querendo ministrar aqui na palavra que a verdade é que as pessoas não devem orar em público, as pessoas não podem estar em evidência, as pessoas não podem ouvir a nossa oração. Não é isso. Isso é desculpa para gente preguiçosa que não quer orar. A verdade é que Jesus está dizendo da intenção. Nós temos que orar em público, nós temos que interceder pela vida das pessoas, que existe também diferença, tá, gente? Esse negócio, fazer uma oração e uma oração intercessória é diferente. Sério, apóstolo, não é a mesma coisa? Não. A oração pelas pessoas, nós pedimos que Deus as abençoe, nós oramos por várias pessoas, várias áreas, mas a oração intercessória é quando você se coloca no lugar da pessoa clamando por aquilo. Você sente o que a pessoa está sentindo. O Espírito Santo traz para o teu coração o peso que está na vida daquela pessoa e você intercede, você se coloca na brecha pela vida dela. Não é uma oração de tipo, Senhor abençoa a vida do Anderson, olha, Senhor abençoa a casa dele. Você está orando pela vida dele? Sim. Oração intercessória, você sente o peso da vida do Anderson quando você está orando. Você se coloca na brecha, você compra a briga pela vida da pessoa. É uma oração de intercessão. E você se coloca na brecha pela vida da pessoa e sente a vida da pessoa, sente a dor da pessoa. É lógico que isso é tudo um agir espiritual de Deus na nossa vida. E é interessante que aquilo que você pede a Deus em oculto, Deus te recompensa. A sua oração encontra resposta de Deus. Quando você busca a Deus, não é você buscar para se aparecer, não é você fazer uma oração eloquente para que as pessoas batam palma para a sua oração. É uma oração sincera, é um coração rasgado diante de Deus, um coração que se queda a Deus, não pessoa que ora para atrair a atenção dos outros. A sua oração, você quer atrair a atenção de Deus ou você quer atrair a atenção das pessoas? Veja que Jesus, mais uma vez, ele está falando sobre motivação. Motivação. O que te leva a orar? O que te leva a orar em público? O que te leva a orar em secreto? As suas motivações. Grave isso no seu coração. Deus, ele sempre olha as nossas motivações. Jesus está falando aqui muito sobre religião. Sabe por quê? Porque você vê que desde o primeiro versículo do capítulo 6, Jesus está falando do lado de relacionamento com Deus e ajudando pessoas. Ou seja, tudo aquilo que vem envolvido no amar ao próximo, de servir a Deus, todo um lado religioso, tem que ter uma verdadeira motivação. Tem que ter algo sincero diante de Deus. Ou agradar a Deus, ou agradar pessoas. Então, se Jesus está falando do lado de agradar a Deus, ele está falando sobre religião. Ele está falando sobre se religar, sobre voltar a um relacionamento com Deus. E nesse momento da palavra, oração é relacionamento. Oração é confiança, oração é fé, oração é certeza de estar sendo ouvido e de que Deus de alguma maneira trará resposta para a sua oração.
Você crê assim? Então aprenda como orar. E é lógico, quando Jesus fala sobre isso, as pessoas vão começar a querer saber, então nos ensina a orar. Mas presta atenção que Jesus tem mais algumas coisas para a gente aqui. Versículo de número 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Irmão, não é o tempo de oração que vale, não é a quantidade de palavras que você diz, não é quantas vezes você repete aquela palavra como se fosse um mantra. Não, oração não é mantra. Você não pode ficar pegando a palavra, por exemplo, Salmo 91 e começar a ficar declarando ele todos os dias como uma reza, como uma repetição. Apóstolo, mas é errado se eu orar o Salmo 91? É errado se eu orar o Pai Nosso todas as noites? Não, o que você precisa é entender o que você está orando. Você não pode entender que por você repetir ele, é que ele vai acontecer na sua vida. Não é isso. Jesus está dizendo, não seja de vãs repetições como gentios, pessoas que não têm aliança com Deus. Pessoa que tem aliança com Deus entende que Deus já sabe de todas as nossas necessidades antes sequer que nós venhamos falar uma palavra. Então, antes de você dizer uma palavra, Deus já sabe o que você precisa, Deus já sabe das tuas necessidades. Então, não vai ser por você ficar repetindo que Deus vai te atender. Nossa, repete mais um pouco que eu vou te atender. Repete mais um pouco que eu vou te atender. Repete mais, repete mais. Não é essa a oração. Não é essa maneira que Deus quer que você se relacione com Ele. Apóstolo, mas e se eu pedir várias vezes a mesma coisa? E se eu muitas vezes clamar sobre o mesmo assunto? Isso não é vã repetição. É você derramar diante de Deus as suas necessidades e o seu clamor. O que Jesus está dizendo aqui é pegar uma oração modelo, como a oração do Pai Nosso, é pegar um salmo, é pegar uma palavra da Bíblia e ficar repetindo ela até que ela aconteça. Vã repetição. O que interessa para Deus é quando você junta o seu coração com as palavras que você está dizendo. A sua oração é verdadeira quando há sinceridade dentro do teu coração. Quando você diz, estou cansado, eu estou cansado, Deus. Tem gente que pensa que se dizer para Deus que está cansado, Deus vai mandar ela para o inferno. Tem pessoas que pensam que se disser para Deus, Senhor, estou desanimado, Deus vai desistir dela. Deus não desistiu de Elias, irmão. Elias falou que ele podia morrer, que ele não era melhor do que os pais dele, ele merecia a morte. Deus matou ele? Não. E é tão interessante, né? O homem que foge de Jezabel pede para Deus que morra, se ele quisesse tanto morrer, porque ele não ficou lá para morrer por Jezabel. Então ele não queria morrer tanto assim, né? Ele queria ser transformado, ele queria ser renovado nas suas forças. E ao invés de Deus desistir dele, Deus continua acreditando no profeta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo que você esteja fraco, ore e diga para Deus, Senhor, hoje eu estou fraco. E você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te encher, vai te renovar, por causa da sua sinceridade. Amém? Receba isso no seu coração. Se você estiver fraco, diga, Senhor, eu estou fraco. Se você estiver frio, gelado, diga para o Senhor, fala, Senhor, eu estou gelado, me aquece com o teu fogo, me enche do teu Espírito Santo, porque hoje eu estou vazio, Senhor. E daqui a pouco você vai ver que Deus vai encher o teu coração da presença dEle, vai te transbordar, e você não vai desistir da sua caminhada em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra sobre a tua vida, recebe no teu coração, e saiba que Deus está ouvindo a sinceridade da sua oração, amém? Quando Tomé duvidou que Jesus tinha aparecido para os demais discípulos, Jesus não apareceu diante dele e disse assim, ó, seu incrédulo, agora eu desisto de você, pode pegar embora que você não faz mais parte do colégio apostólico. Não, Jesus disse, vem, toca nas minhas mãos, veja que eu estou aqui com o fruto do meu lado, eu sou Jesus. E aí diz, bem-aventurado aquele que crê sem ver. O que Jesus está dizendo é que Deus, ele não se materializaria de novo para que as pessoas acreditassem nele, teria que ser pela fé no Evangelho, na palavra de Deus, amém? Você crê hoje? Você tem os seus olhos firmes na palavra de Deus? Você acredita na sua oração? Então você pode ter certeza que você vai poder tocar o Mestre pela fé. A Bíblia nos ensina, Hebreus 11, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé é algo necessário para que a gente se relacione com Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Você acredita? Então continua buscando e continua clamando. Amém?
Só que aí Jesus diz, versículo 7, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Opa! Meu irmão, não pensa, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer agora, e daqui para frente eu vou ser mais pausado na ministração que eu estou fazendo aqui. Preste atenção nisso. Quando Jesus está falando aqui sobre Deus conhecer o coração, seu coração, suas necessidades, o que você vai pedir antes de você abrir a sua boca, isso não significa que você deve fechar a sua boca e não orar. Já que Deus conhece, para que eu vou pedir? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos usar o exemplo de Elias mesmo. Deus não sabia por que Elias estava naquela caverna? Por que é que Deus pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? Ou seja, Deus não mandou ele para a caverna. Ele que desejou ir para a caverna. Só que ele começa a desabafar o coração dele para Deus. Psicologicamente já falando. Quando nós verbalizamos os nossos sentimentos, é como um desabafo. Outra coisa que acontece, a oração não muda Deus, a oração muda você diante de Deus. A sua oração revela que tipo de relacionamento você tem com Deus. É verdade. Como você fala com Ele. A oração muda a sua condição diante de Deus. Primeiro, porque a gente vai aprender já. Vou já matar a próxima que a gente vai falar aqui sobre o Pai. Mas quando você ora, você só vai conseguir orar da maneira que você se relaciona com Ele. É verdade, irmão. A maneira que eu falo com meu pai é diferente como eu falo com o pai de outras pessoas. É assim o relacionamento. E cada filho fala de uma maneira com o pai. Cada um tem uma visão do pai. Qual é a visão que você tem de Deus? É a maneira como você ora, é a maneira como você fala. Ele sabe das suas necessidades, sim, como ele sabia das necessidades de todas as pessoas, mas ele queria relacionamento. Quando nós falamos, nós oramos, isso mostra relacionamento, mostra confiança, mostra fé. Por quê? Como que eu vou estar orando para alguém que eu não acredito? Como é que eu vou estar falando com alguém se eu não acredito que ele está me ouvindo? Então é fé. A oração, ela sempre vai ser movida pelo quê? Pela fé. Então, ainda que você faça uma oração de 1, 2, 3, 4 minutos, não importa o tempo. Se você ora com fé, meu irmão, Deus está te ouvindo e vai haver recompensa, resposta sobre a sua vida. Mais uma vez eu cito Hebreus 11, que vai nos ensinar que é necessário fé para se aproximar de Deus e acreditar que Ele recompensa a sua vida por você estar o buscando. Amém? Agora, Jesus vai colocar um valor muito grande aqui. Deus sabe o que você precisa. Só que não é Deus somente que sabe. Não é Deus. É Deus na figura do Pai. Ele como Pai. Jesus disse: o vosso Pai sabe o que vocês precisam. Mais para frente, a gente vai falar sobre necessidades. O Pai sabe que nós temos uma necessidade só. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Então não vou já dar outra ministração para você que você vai acompanhar na nossa playlist aí. Mas o Pai sabe o que você precisa. Amém? Você pode fechar os seus olhos assim, colocar a mão no teu coração e dizer assim: o Pai sabe do que eu preciso. Amém? O Pai sabe do que eu preciso. Bom, no decorrer das ministrações você vai entender que o Pai sabe realmente o que você precisa, o que eu preciso. Tanto que Jesus mesmo disse que o Pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. Se nós somos maus,
sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine Deus que é o Pai da bondade. Como que Ele não nos dará o que nós necessitamos? E Ele vai mostrar o que nós mais necessitamos numa próxima ministração mais à frente aí. Mas Ele continua dizendo o seguinte: portanto, orai vós deste modo. Vamos lá. Já que Jesus disse que a nossa oração não tem que ser uma repetição diante dele para receber alguma coisa, pelo muito falar, receber alguma coisa. A oração também não é uma coisa que nós temos que fazer para se aparecer diante dos homens. A oração é algo para se aparecer diante de Deus. É chamar a atenção de Deus, não de pessoas. Agora, Jesus está dizendo que nós também temos que ter a certeza de que o Pai conhece o nosso coração e as nossas necessidades, e tudo aquilo que a gente vai falar, Deus já sabe. Fechado, ponto. Então, como que eu devo orar? Aí Jesus vai responder: portanto, vós orareis desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Começa aqui. Pai. Só pode chamar alguém de pai se a pessoa é filho. Você pensou? A gente pegar aqui, entre nós aqui, vamos para uma pessoa chegar e falar assim: apóstolo, eu te tenho como um pai. E chegasse para mim e falar assim: meu pai. Como seria a figura, né? Como que as pessoas interpretariam? Às vezes, né, André algumas vezes mandava uma mensagem para mim, né, André? Você é meu pai. É um filho espiritual, adotei, é meu. Né? Deus me deu. E às vezes as pessoas que não conhecem a gente falam assim: é seu filho? É filho. Tá tudo certo. E é capaz ainda que as pessoas falam para agradar e falam assim: ele até que parece um pouco com você. Às vezes acontece, não acontece isso. E às vezes nem o filho natural é. Não é verdade? Essa figura de paternidade, nós falamos pai. Então quando você pega e diz assim: Pai nosso, não é só seu, é de todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quem não aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, não tem pai, tem Criador. Deus é Criador dos céus e da terra e nos adotou em Cristo Jesus. Então, se nós não tivermos o Filho, nós não temos o Pai. Se nós não acreditamos na salvação em Cristo, não somos filhos. Às vezes nós falamos assim: nós somos todos irmãos. Bom, há controvérsias, biblicamente há controvérsias. Só somos irmãos se nós nascemos em Cristo. Todos somos criaturas? Sim. Agora, aquele que nasceu em Cristo se tornou filho de Deus. Como assim, apóstolo? É um nascimento espiritual. João capítulo 1 fala muito sobre isso. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Quem não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, me desculpe, você não pode orar e falar: o Pai do céu é nosso Pai. Aí fica difícil. Então não é segredo ficar orando Pai Nosso? Não. Você precisa ser filho para chamá-lo de Pai. E para ser filho e chamá-lo de Pai, tem que reconhecer que é pecador e aceita Jesus Cristo como sacrifício pela sua vida. Aí você se torna filho. Ah, é simples assim? Então tá bom, eu recebo Jesus na minha vida como único e suficiente Salvador. Bom, ele é único, não existe outro que pode salvar. Suficiente é porque não tem nada que precisa ser feito para você ser salvo, único e suficiente Salvador. Fora de Cristo não há salvação. Se você não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não pode dizer que é filho. Biblicamente, não. Ah, mas eu acredito que eu sou filho.
Então tá bom. Não tem problema nenhum, você pode acreditar. Amém? Que assim seja. Mas, biblicamente, eu estou falando biblicamente, olhando pela Bíblia, todos fomos criaturas e passamos do estado de criatura para filhos. Leia Efésios capítulo 1. Uma atitude de Deus. Deus amou, João 3,16, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto. Nossa. É isso que o Pai Nosso está dizendo? É. Para chamar Deus de Pai, tem que nascer de novo. João capítulo 3. Nascer de novo, o que significa? Nascer do Espírito. Quando Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer do Espírito, não pode ver reino de Deus. Meu Deus do céu, que conexão, gente. E o que é nascer do Espírito? Mateus capítulo número 5. Todos os valores de uma pessoa que nasceu do Espírito. Lembra das outras ministrações mais atrás? Quando falou de ser sal e luz, quando falou de pobreza espiritual, de misericórdia. Se você for manso, os pacificadores serão chamados de quê? Filhos de Deus. Ah, mas eu não sou promovedor da paz. Então, se você promove a discórdia, a briga e a guerra, você não é filho de Deus. Logo, se não é filho de Deus, é bastardo. Se é bastardo, não tem como orar o Pai Nosso e dizer que Deus é o teu Pai. Orar o Pai Nosso sem entender é muito mais fácil. Entendendo que você está orando, fica difícil, fica diferente. Mas Deus quer que você ore o Pai Nosso com propriedade. Amém? E ainda digo mais, olha só o que Jesus está dizendo aqui, ó. Portanto, orai vós deste modo, Pai Nosso. Isso foi só que eu falei de Pai Nosso. Só essa ministração, falar para vocês de verdade. Pai Nosso já dá ministração para muito tempo, aqui a gente abrir muitos versículos aqui. Você quer alguns? Vou dizer para você, leia lá. João capítulo número 1, leia. Leia João capítulo número 3, a história de Nicodemos. Você também pode ler Romanos capítulo de número 8, também vai falar sobre ser filho de Deus. E leia as epístolas de João, que aí dói, hein? Porque as epístolas de João começam a dizer que quem é nascido de Deus, quem é filho de Deus, ama ao próximo. Porque Deus é amor. Meu Deus do céu. Precisamos nascer de Deus para chamá-lo de Pai. É simples, Pai Nosso? Não. Só que Jesus vai dizer mais ainda. Pai Nosso que estás nos céus. Ele não está na terra para você chamar ele de truta. Nem o cara lá de cima. Ele é o Pai eterno. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus mesmo ensinou, não jure, lembra que ele falou de juramento? Não jure nem pelos céus nem pela terra, porque os céus são os céus do Senhor. E a terra é o lugar onde ele coloca os pés, o estrado dos seus pés. Se ensina ou não que passar disso é procedência maligna. Então Deus não é o cara aqui da terra para a gente tratar ele com desrespeito. Ele não é o nosso amigão que a gente pode se portar de qualquer maneira. Não, ele é o Pai nosso que está nos céus. E ele é separado, ele é santo, ele é santificado seja o teu nome. Deus é separado de todos os outros deuses, porque não existe Deus igual ao nosso Deus, é incomparável. Então vem cá. Se você não tem Deus como o único Deus, então também não pode orar o Pai Nosso. Não, mas é o único e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, e que habita nos céus. E é um Deus incomparável. Então, se você não entende que Deus o Pai está nos céus, acima de todo e qualquer Deus com D minúsculo, se adora outros deuses,
não pode adorar a Deus como Pai. Deus não compartilha a glória dele com nenhum Deus com D minúsculo. Ponto. Preste atenção no que eu vou dizer. Isso foi o que o povo de Israel quis fazer durante o período de Juízes todinho. E todas as vezes eles se deram mal, porque Deus não compartilha. Deus não compartilha a sua adoração com outro. Ou é ele, ou esquece. O Espírito que habita em vós tem si, ou seja, você é dele. Ou tudo, ou nada. O que passar disso é idolatria. Ou Deus é tudo, ou Deus é o centro. Mas Deus ele não vai compartilhar a adoração a ele e a adoração ao dinheiro. Adoração a ele e adoração a pessoas. Nada pode ser colocado no mesmo patamar que Deus. Ele é Deus nos céus. E agora Jesus vai falar assim: santo, separado, não existe outro igual. Agora ele vai dizer, olha o que Jesus disse na oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ah, irmão, peraí. Orar é falar com Deus? Sim ou não? É. Pedir a Deus é crer que Ele está te ouvindo e vai fazer? É. Agora, olha a petição do Pai Nosso. Vamos lá, vem comigo. Diz assim: venha o teu reino. Primeiro ponto. Reino de Deus são os valores dele aqui pra gente. Imagine só, se o Bolsonaro dissesse assim, que a Rainha Elizabeth venha reinar no Brasil, o que ia acontecer? Ia mudar todo o sistema parlamentarismo, tô certo? E se tornaria o quê? Monarquia. Tô certo? Doutor? É isso? Embora exista um parlamento dentro da monarquia, pessoas que comandam, existe um rei. Existe um reinado. E ela ia trazer os valores dela para o Brasil. Afinal de contas, é para ela reinar, sim ou não? Então ela ia fazer o que ela quisesse. Ela ia estabelecer o trono, ela ia estabelecer a monarquia, o reinado, e quem seria a rainha do Brasil? A Elizabeth. Simples assim. Mudaríamos os nossos costumes, mudaríamos todo o nosso Brasil, afinal de contas ela veio para reinar no Brasil. Está dando para entender? O que significa é o seguinte: se você falar, venha o teu reino para Deus, o que vai acontecer? Ele vai ter que mudar todos os nossos costumes, vai ter que mudar o nosso pensamento, vai ter que mudar a nossa vida, vai nos dar uma nova maneira de viver. Sério, apóstolo? Venha o teu reino. Você está dizendo para ele, eu quero cumprir Mateus capítulo 5 inteiro, porque ali está o reino de Deus. Aí Deus vai chegar para você e falar assim, ó, agora você tem que perdoar o seu irmão. Agora você tem que amar aquele que te faz o mal. Agora você tem que ser misericordioso. Agora você tem que ser semeador de paz. Você tem que apaziguar as lutas que acontecem no mundo. Você tem que ter fome e sede de justiça. Você tem que ser sal e luz. Aí você fala assim, meu Deus do céu, tudo é reino? Sim, porque o reino de Deus ele não é com a aparência exterior, mas no meio de vós está. São valores mudados na nossa vida. Quem está entendendo? Então se você pediu, venha o teu reino, é para que Deus reine na sua vida. Ele mude os seus valores. Ele mude a sua maneira de viver. Agora você vai ter um novo parâmetro. A Bíblia. Porque a Bíblia é o estatuto do rei. Quem está entendendo? Amém. E ele continua dizendo, seja feita a tua vontade. Se você chegar para mim e falar assim, ó, vem na minha casa, seja feita a tua vontade, decore do jeito que você quiser, você não pode dar mais a sua opinião.
Por quê? Você me disse para fazer o que eu quero, sim ou não? Então quando você orou e falou assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, acabou a minha. Aí você ora o Pai Nosso, você quer fazer o que você quer, não o que Deus quer. Então como que você está orando a verdade do Pai Nosso? Você não está pensando no que você está falando. Você não quer o reino de Deus. E você não quer fazer o que Deus manda. Deus disse para você perdoar, você não quer perdoar. Deus disse para você amar, você não quer amar. Como é que você quer o reino de Deus? A oração do Pai Nosso é uma mentira. Está dando para entender? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Aí Jesus chega e fala o seguinte, ide pregar o evangelho. Se você não prega o evangelho, você está fazendo a vontade de Cristo? Não. E como que você pode dizer, venha o teu reino? Então pense comigo. Se eu não nasci em Cristo, não nasci do Espírito Santo, não posso chamar Deus de Pai. Se eu chamo do Pai, tem que procurar dar frutos que revelem que eu sou filho de Deus. Bom, se também entendo isso, agora eu também estou entendendo que Deus está nos céus e eu na terra. Devo temê-lo. Não existe Deus comparável. Ele é santo. Ele é único. Não existe outro igual. Sabendo disso, eu clamo a Ele e peço, venha o teu reino, vem reinar sobre a minha vida e seja feita a sua vontade, aquilo que o Senhor quer. Só que aí Deus fala assim, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna e elas testificam de mim. Você examina as Escrituras? Não. Então você já não cumpre a vontade de Deus. Se você não batalha pelo reino, você não cumpre a vontade de Deus. Se você não ama seu irmão, você não cumpre a vontade de Deus. Se você não estuda a palavra, você não cumpre a vontade de Deus. Se você não quer fazer o que Deus está mandando você fazer, você quer fazer do seu jeito, então você não quer o reino de Deus. Para que você está orando Pai Nosso então? Quem está entendendo? É forte ou não é forte? É forte. Continua dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Peraí. Gente, uma vez Josué está indo para a batalha. Ele olha do lado dele e tem um homem com uma espada desembainhada na mão. Aí ele pergunta, és tu do nosso, é dos nossos inimigos? O que é aquele príncipe de Deus? Ele diz, eu não faço parte nem dos seus, nem faço parte dos seus inimigos. Eu sou príncipe de Deus, enviado de Deus para batalhar nessa batalha. Deixa eu dizer uma coisa para você, já imaginou isso? Gente, Deus sentado no trono e dizendo assim, anjo, desce agora e batalha pela vida do Tiago. Aí o anjo fala assim, vou não. Não vou não. Eu não vou. Como é que é, anjo? Não, eu não vou não. Eu não vou, hoje eu tô afim não. Hoje eu tô afim de ficar sentado aqui, de frente pro trono. Não estou afim de pegar essa batalha com Satanás no meio do caminho, não. Vou ficar por aqui mesmo. Como é que é? A Bíblia diz, Gênesis, Deus disse que a terra produza. O que aconteceu? A terra disse, não estou afim de não vou. Deus disse, mar, produza. E o mar disse, hoje eu não estou afim não. A Bíblia diz que a voz de Deus comanda os céus e a terra. Quando nós oramos e dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. O que você está dizendo para Deus, irmão? Como eu queria que todo mundo estivesse aqui para responder para mim? Só analisa. Você está respondendo para Deus, sabe o quê? Pedindo para Deus, eu não mando mais nada. O que o Senhor mandar, eu obedeço. Senhor, manda que teu servo faz. Fala que teu servo ouve. Aí nós vemos uma grande dificuldade. Pessoas que estão orando para tentar convencer Deus a fazer aquilo que elas querem. É isso que é a oração do Pai Nosso? Não é. A oração do Pai Nosso é, seja feita a vontade de Deus, não a minha.
Jesus mostra isso quando ele disse: olha, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. No entanto, seja feita a sua vontade. Deus queria que Jesus bebesse daquele cálice da morte, do pecado, morresse numa cruz e por um espaço de tempo ficasse sentindo a ausência do Pai por causa dos nossos pecados. Ele cumpriu a vontade de Deus. A vontade do homem era promover Jesus, e Jesus sabia que a vontade do Pai era colocar ele na cruz, sim ou não? Isaías 53 diz: todavia ao Senhor, a Deus, agradou moê-lo fazendo enfermar. Agradou a Deus o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus sendo espremido desde o Getsêmani, como o fruto do óleo da oliveira, derramando e trazendo unção sobre a nossa vida. O sacrifício de Jesus agradou o Pai. Seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus disse: se possível, me tira dessa. E o Pai disse: não vai ser possível, porque é para isso que você quer. E ele disse assim: então tá bom, eu cumpro o teu chamado. Meu irmão, preste atenção. Quando nós oramos e dizemos: seja feita a sua vontade na terra como é feita nos céus, não abre mais espaço. Deus disse: você vai fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você não quer ouvir a voz de Deus, você não quer cumprir os mandamentos de Deus, então por que você ora o Pai Nosso? Por que você diz: seja feita a sua vontade? Às vezes a gente pergunta para as pessoas: por que você vai embora da igreja? Porque eu quero ir embora. E Deus? Não, Deus nem falou nada. Ué, você está fazendo a vontade de quem? Sua. Quando você toma atitudes e não pergunta para Deus se é aquilo que Ele quer que você faça, você está seguindo quem? Você. Quer que eu piore? Romanos capítulo 8, versículo 14. Sério, apóstolo? O que diz lá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Meu Pai. Se o Espírito Santo não guia a nossa vida, nós não somos filhos. Ah, não, apóstolo, mas eu tenho o espírito de tal, espírito de tal, espírito de tal. É esse que me guia. Ah, é o espírito de Gabriela. É o espírito da independência. É meu jeitão de ser. Quem governa a sua vida mostra quem é o seu Deus. Quem governa a sua vida? Você, idolatria, agrada o seu próprio ventre. Aí você faz aquilo que você quer, é guiado pelos seus próprios desejos, quer satisfazer o seu coração, quer satisfazer a sua carne, não quer satisfazer a vontade de Deus. Idolatria, você está sendo guiado pelo seu próprio ventre, está sendo guiado pelo seu próprio coração. Então não ore o Pai Nosso dizendo: seja feita a sua vontade assim na terra como é feita nos céus. Não é isso que a Bíblia diz? Não foi isso que Jesus está dizendo? Ele continua. Não pense que acabou. Quer orar o Pai Nosso hoje? A gente vai orar o Pai Nosso no final. Vamos orar, mas com entendimento. Aí você vai orar. Quero ver essa noite você orar o Pai Nosso. Eu quero ver todas as noites você orando o Pai Nosso. Eu orando o Pai Nosso. Todas as manhãs orando o Pai Nosso. À noite orando o Pai Nosso. Nos cultos orando o Pai Nosso. Todos os momentos orando e vivendo o Pai Nosso, entendendo o que é Pai Nosso. Vocês estão entendendo? Hoje vocês vão sair daqui, irmãos, tudo afinadinho. O que é a oração do Pai Nosso? Quem está entendendo? Vocês estão entendendo aí, meus irmãos? Olha só. Vamos lá. Quer mais? Então receba no coração. Isso eu estou pregando com amor, porque Deus quer ser teu pai, tá? Deus quer ser meu pai. Não estou dizendo aqui o cara perfeito pregando, não. Também preciso viver a palavra de Deus. A palavra está acima, sempre. Amém? Diz assim a palavra, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ponto. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que significa isso? É a mesma coisa que olharmos para o cenário do povo no deserto. Quantas vezes eles recebiam pão pela manhã? Todos os dias. Só na sexta-feira que eles recebiam porção dobrada. Sabe o que significa isso? Que Deus vai te dar a porção necessária para cada dia. Hoje é um dia. Você está escutando essa ministração possivelmente numa quinta-feira que ela foi para o ar. Eu não sei que dia que você está ouvindo essa ministração. Amanhã Deus tem um pão novo para você. Amanhã Deus tem um sustento para você.
Não precisa se desesperar. Amanhã haverá pão do céu para você. Pão nosso de cada dia significa as nossas necessidades diárias. Jesus orou aqui e disse assim: Senhor, nos dá a churrascaria de todos os dias. Ele disse: Senhor, nos dá os banquetes de todos os dias. Não, Ele nos dá o pão necessário para a nossa vida amanhã. Deixa eu perguntar para você aqui, em grande maioria, o que você tem na sua vida dá para viver amanhã? Dá para viver só amanhã, Fabinho? Dá para viver só? O que você tem hoje, dá para você viver só amanhã? Ah, dá, apóstolo. Dá até para me viver a semana. Vixe, então você tem muito mais do que você precisa. Porque talvez o que você tem para a semana apodreça e você não desfrute dela. Já parou para pensar nisso, Tiago? Vou juntar para a semana, vou fazer aquela compra para o mês. Pode ser que ela fique tudo aí. Comprei 300 camisas novas. Pode ser que você use uma só, dentro de um caixão. Nossa, comprei um montão de comida. Pode ser que você faça uma refeição só dela. Uma coisa só é necessária: o pão nosso de cada dia. Se você parar para pensar nisso, irmãos, Jesus começa a trazer agora os outros valores, hein? Dá para ficar em paz ou não dá para ficar em paz? Dá para ficar em paz. O nosso desespero pelo amanhã nos faz tirar o sono de hoje. Entende? O desespero do amanhã, que você não tem controle, te faz perder o sono de hoje. Não perca seu sono, o desespero do amanhã. Jesus vai pegar mais pesado nisso aí ainda. Mas pedir a Deus o pão necessário no dia de hoje significa que a gente se satisfaz com pouco. A nossa necessidade diária. A gente quer juntar para o dia ou a gente quer juntar para o ano? Para o ano. Ah, mas há erro nisso, apóstolo? Não. Desde que não roube tua paz. Porque você não sabe amanhã se você vai poder desfrutar de tudo aquilo que você está pagando o preço para ter. Versículo 12. Agora Jesus, ele pega e aperta a morsa. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Epa! Em outras versões diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Já pensou, Tiago? Pessoa orando: Senhor, me perdoa dos meus pecados. Aí Deus fala: tá bom. Assim como eu tenho perdoado o pecado das outras pessoas comigo. Não, Senhor, não faz isso não. Só me perdoa os pecados. Porque se o Senhor for colocar na balança o quanto eu perdoo as pessoas para receber o seu perdão, estou lascado. Condenação na certa. Por quê? Eu vou pular alguns versículos para mostrar. Versículo de número 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Quem disse isso? Jesus. Não foi ideia minha. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se você orar o Pai Nosso, vê se não é forte, Fábio, recebe aí no coração. Não é forte isso? Se você ora o Pai Nosso e não perdoa as pessoas, Jesus afirmou que você não vai ser perdoado por Deus. Do que está adiantando se orar o Pai Nosso? E agora? Oração Pai Nosso é uma oração modelo. Olha quanto significado existe dentro dela. Se você, depois de falar tudo isso, você cumprir, mas você tropeçar em não perdoar as pessoas que te ofendem,
você deixa de receber o perdão de Deus. Cai naquilo da misericórdia. Quem exerce misericórdia, recebe misericórdia de Deus. Quem perdoa as pessoas, é perdoado por Deus. Aí uma pessoa está lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, Senhor. Olha, e nos livra da tentação. Não, continua. Pula não. Já que é para orar, vamos orar, não é? Perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado quem me tem ofendido. Porque eu sei que se eu não perdoar as pessoas, eu não serei perdoado pelo Senhor. Aí tem gente que vai falar, eu vou orar o Pai Nosso, mas vou continuar do mesmo jeito, odiando todo mundo, não perdoo ninguém, cada um tem seu jeito de ser. O teu jeito de ser te leva para o inferno. Aí você não vai poder orar o Pai Nosso com verdade. Eu disse, Jesus não pega leve, ele só pega pesado. E ele diz, e não nos deixes cair, entrar em tentação, mas livra-nos do mal. O que Jesus está ensinando a pedir é o seguinte, Senhor, não me deixa cair nas minhas lutas, nas minhas provações, nas minhas tentações, mas me dá força para vencer o mal. E como se vence o mal? Com o bem. Meu Pai, a prática do bem vence o mal. Amém. E aí esse trecho, alguns manuscritos não tem ele, mas tem acrescentado aqui em muitas Bíblias, por isso que muitas vezes você encontra ele em parênteses, dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém é assim? Ser. É simples o Pai Nosso? É simples para você orar toda noite e falar assim, nossa, eu tenho um segredo de sucesso para você. Ora o Pai Nosso, uns 3 Pai Nossos resolve o seu problema. Se você orar um entendido e viver ele, resolveu o seu problema. Você pode orar 300 mil Pai Nosso. Não vai mudar nada. Porque enquanto o seu coração não estiver alinhado à sua oração, Deus não traz resposta. Deus sempre ouve. Concorda comigo? Deus sempre ouve. Mas aí ele não vai atender. Porque você vai orar e falar assim, Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado as pessoas. Aí Deus pega e abre a sua caderneta. Deixa eu ver. E ele não está perdoando ninguém. Então não vou te perdoar não. Lembre-se da história daquele rapaz que chega, o rei vai lá e puxa a caderneta. Ele fulano ali, ó. E fulano está me devendo maior grana. Chama ele para cá. Fulano, você precisa me pagar o que você deve. Você deve muito. Deve muito. Você me deve $10 mil. Nossa, $10 mil é um dinheirinho? É um dinheirinho. Então, calculando mais com os juros aqui, total, 1 bilhão. Já pensou chegar para você aí, Anderson, e falar assim, você tem uma dívida de 1 bilhão, tem como você pagar? Alguém tem como pagar a dívida de 1 bilhão aí? E olha que se não pagar hoje, corre os juros para amanhã, pode ser para 2 bilhões. E passado ano a ano, serão trilhões. Aí você fala assim, desculpa. Não tem como pagar isso aí. Não tem como pagar. Aí você fala, a única coisa que sobrou, você quer matar, mata. Tem dinheiro não. É impagável. Aí diz a palavra que o rei disse assim, vou perdoar a sua dívida. Para quem está devendo 2 bilhões, agora já você não deve mais nada. Você vai sair feliz ou não vai? Aleluia. Diz a palavra que esse homem saiu feliz, ele tinha uma dívida impagável. Não tem como pagar. Aí ele chegou e encontrou um outro servo dele que devia R$50 para ele. Ele falou, você está me devendo. Puxa, rapaz, eu estou devendo 50 conto para você. Eu sei disso.
Eu estou trabalhando, não vou conseguir te pagar os 50 contos, já já eu te pago. Quer? Você vai pagar é agora. Se você não pagar, eu vou levar seus filhos como parte do pagamento. E começou a constranger por quase 50 reais. Quem devia 3 bilhões, está cobrando 50 reais de uma pessoa. É justo isso? Não é justo. E o cara deu azar. Porque estavam passando os servos do rei, que viu ele sendo perdoado da dívida impagável. Aí eles voltam lá para o rei e dizem assim, ó. Sabe aquele cara que você perdoou os 3 bilhões aí? Sei. Eu encontrei ele espancando o servo dele por causa de 50 reais. Ah, não fez isso. Fez. Aí traz o rapaz e fala assim, rapaz, como tu é injusto. Eu te perdoei uma dívida de 3 bilhões e você não perdoou 50 reais do seu irmão? Agora eu quero ver. Vou te lançar nas trevas, eu vou te lançar na cadeia, e enquanto você não me pagar os 3 bilhões, você não sai de lá. O cara pegou prisão perpétua. Acabou. O cara morreria e acabou a vida dele. Ele morreria na prisão. Eu não ia ter condições de pagar os 3 bilhões. Era uma dívida que ele morreria pagando. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. E se o cara fosse eterno? Nunca morresse? Ele ia viver, mas na verdade estava morto, preso, por causa da dívida que ele tinha, sim ou não? A mesma coisa é a eternidade. Quando você olha para Deus, você vê que é uma dívida impagável. E sabendo que você foi perdoado dos seus pecados, e sabendo que você foi perdoado das ofensas que você fez a Deus, você tem como perdoar as ofensas que fizeram para você. Porque deixa eu dizer para você, se você não entendeu, o que ofender a você é 50 reais, perto da ofensa que nós fizemos para Deus de 3 bilhões. Quem está entendendo? A sua dívida com Deus é muito maior do que a dívida das pessoas com você. Por isso que Deus está dizendo, se eu te perdoo por 3 bilhões, você não vai perdoar por causa que te falaram mal de você, porque deram as costas para você, porque semearam contenda. Você acha, minha vingança, deixa que eu vou cobrar as coisas, a ti pertence, perdoa. Você perdoa? Então pode orar o Pai Nosso. Aí você vai dizer, Pai Nosso, perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado as pessoas. E Deus fala assim, não, você tem perdoado mesmo. Então está perdoadas as suas ofensas também. Quem está entendendo? Palavra de Deus para nós. Talvez você tenha orado o Pai Nosso até hoje, mas você não tem nada a ver de alinhamento com aquilo que o Pai Nosso significa. Eu quero orar por você hoje. Vamos orar, como nós fazemos todo final da nossa live, para que o Espírito Santo te ajude a realmente viver o Pai Nosso. Só que a oração, nesse momento, se você tem coragem, eu quero começar orando o Pai Nosso. Amém? Então vamos orar o Pai Nosso. E depois nós emendamos numa oração de abrir o coração. Diz assim a palavra. Pai Nosso, que estás nos céus. Faz assim comigo. Ora pausadamente. Medite em tudo isso que você ouviu. Pai Nosso. Você é filho? Você recebeu Jesus como único e suficiente Salvador? Que estás no céu. Você tem certeza que existe um Deus acima de todas as coisas que habita nos céus? Que reina, que é incomparável, que tem um nome santo, 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 santo. Santificado, louvado, engrandecido seja o nome do eterno Deus. Venha o teu reino. Você está certo de que a vontade de Deus pode vir sobre a sua vida, o reino de Deus, os valores dele? Seja feita a tua vontade. Está
disposto a morrer para si mesmo, para que a vontade de Deus seja feita? Assim na terra como nos céus. Deus pode mandar que eu obedeço a sua voz. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, eu te agradeço, porque tenho mais do que o necessário para amanhã. Eu tenho sobejando. Perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado também as pessoas que têm dívida comigo. Deus pode te perdoar conforme você perdoa as pessoas? Então você pode pedir: não nos deixe entrar em tentação, livra-me de todo mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Porque eu sei que se eu não perdoar as ofensas das pessoas, o Senhor não me perdoará. Mas se eu perdoar as pessoas, o Senhor me perdoará. E eu recebo o teu perdão hoje. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, depois de falar do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um desafio para pecadores. Se o Espírito Santo não te ajudar, não me ajudar, a gente não consegue. Mas eu peço que o Espírito Santo te fortaleça hoje nessa mensagem. Jesus, ele não estava ensinando essa oração para anjos, ele estava ensinando essa oração para pecadores. Então a intenção dele é que nós venhamos nos alinhar à palavra dele. Talvez você tenha dificuldade em deixar Deus reinar na sua vida. Talvez você tenha dificuldade com o perdão. Talvez você seja o Deus sentado no trono, pedindo que Deus faça aquilo que você quer. Inverte essa posição. Deus no trono e você aos pés. Espírito Santo, nos ajuda a estabelecer o reino de Deus, os valores de Deus em nossas vidas. Não quero mais, eu sei que tem irmãos meus que não querem também ser guiados por si mesmos. Queremos ser guiados por Ti, Espírito Santo. Nos guia. Seja feita a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Em nome de Jesus. Aprenda a palavra. Ore. Porque talvez a oração de repetição do Pai Nosso que você tem feito não tem surtido efeito. Foi o próprio Jesus, não sou eu que estou falando. Jesus que disse: se nós não vivermos o Pai Nosso, seremos hipócritas. E Deus não quer hipócritas. Que Deus abençoe a tua vida, te transforme, te ajude, resplandeça a luz sobre você. Até a próxima ministração. Ei, você que aliviou? Jejum. O jejum que agrada a Deus. A nossa próxima ministração. Você vai aprender sobre jejum. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima ministração. Se tem gente que por não entender o Pai Nosso não recebe nada, existe gente fazendo jejum que também não recebe nada. O jejum que agrada a Deus. Nossa próxima ministração. Você vai aprender sobre jejum. Deus abençoe. Até a próxima. Deus te fortaleça. Deus nos fortaleça a estar de pé para vivermos o reino dele estabelecido sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém? Obrigado por estar conosco. Compartilha, se inscreva aí, em nome de Jesus.